Vá para Mateus capítulo 16, que hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o verdadeiro Jesus. E hoje o tema dessa noite, para você que gosta de anotar, é Jesus não é moderno. Jesus não é moderno. Quantos aí têm visto um Jesus modernizado hoje em dia? As pessoas estão modernizando muito Jesus. Então, quando nós olhamos para a nossa geração, nós estamos vendo uma imagem distorcida de Jesus. Quem aqui já viu aquele Jesus com óculos escuros? Uma versão modernizada de Jesus. Alguns colocam Jesus como o coach, aquele que pode te dar instruções legais para você ter sucesso na sua vida. Outros chamam Jesus de o hippie da paz, aquele que é só zen. Jesus quer que você fique em paz. Outro coloca Jesus como o religioso, duro, aquele que não pode, você vai para o inferno e tal. E outros ainda falam que Jesus aceita tudo e todos. Mas será que esse é o verdadeiro Jesus? Nós vamos aprender hoje que Jesus ele não pode ser modernizado. Jesus ele não é moderno. Então, hoje, falando com você sobre esse tema, eu quero refletir com você nesse ponto de que quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Deus da antiguidade, pessoas vêm tentando rotular Deus, rotular Jesus como alguém que encaixa dentro daquilo que eles querem que ele seja, né? Então, se eu perguntar para você hoje o que é Jesus para você, qual seria a sua resposta? Não precisa de responder, porque é o texto que nós vamos acabar de ler. Aqui em Mateus, no capítulo 16, Jesus faz essa pergunta para os discípulos dele. E vamos lá, você está no capítulo 16, vai para o versículo 13 ao 17. Você que vai acompanhar no telão, diga, ui, aleluia. Você que vai comprar uma Bíblia, fala, glórias. Isso. Versículo 13 ao 17, a palavra de Deus diz assim, quem achou, diga amém? Ok. Quando Jesus, depois que eu ler aqui, eu leio, tá? Para você ficar em paz. Antes de eu ler, você acredita que uma vez eu não orei antes da mensagem e depois alguém veio me falar que estava muito decepcionado porque eu não orei antes de eu pregar? Ok, vamos lá. Deixa eu ler. Porque está vendo que Jesus é diferente para cada um? Uns acham que se não orar, Jesus não está no ambiente. Mas vamos lá, vamos ler o texto, depois eu oro. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. E aí ele faz uma segunda pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou então, e Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus, ele respondeu então, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por meio de carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, ela é viva e eficaz, ela tem o poder de penetrar a alma e ir naquele lugar onde ninguém conhece e transformar nossos corações. Assim te damos liberdade agora para o teu Espírito Santo falar através das nossas vidas para que essa semente ela possa estar no coração de cada um que aqui estiver. Em nome de Jesus, amém. Eu esqueci do meu microfone, Bia. Tudo certo? Amém. Glória a Deus. Então aqui em Cesareia de Filipe, era esse local pagão. Esse texto que a gente acabou de ler, Jesus ele costumava andar com os discípulos de um lado para o outro para fazer com que o reino de Deus viesse a ser espalhado na face da terra. E aqui em Cesareia de Filipe, eles entram nessa cidade que foi construída aqui pelo filho de Herodes, né? E essa cidade recebeu o nome aqui, que era homenagem ao deus Pan. O deus chamava Pan, P-A-N, porque eles acreditavam que o deus Pan era o deus protetor dos pastores selvagens. Você entendeu o selvagem aí no final? Ou seja, protetor daqueles que convencem os outros para cair no erro.
Então existia esse templo bonito, cheio de pessoas ali dentro, oferecendo sacrifícios, e tem uma coisa, sacrifícios que pareciam sacrifícios oferecidos para Deus. Porque nessa época, ainda era oferecido o animalzinho no altar. Eles também ofereciam um animalzinho no altar. Então, chegando bem perto daquele templo ali, Jesus faz essa pergunta para os discípulos: o que vocês estão escutando por aí que as pessoas estão falando que eu sou? E aí as pessoas começam, tem uns que falam isso, outros falam aquilo. Jesus não estava querendo saber se existia fofoqueiro falando do nome dele. Não era esse. E falando nisso, a questão da fofoca para Jesus era o pior, não só para Jesus, para Deus, né? Porque em Provérbios fala que tem 6 coisas que Deus ele não gosta e a 7ª que ele odeia. Qual que é a 7ª? Fofoca, gossip. Gossip, sabe o que é gossip? Eu quero falar isso para você, o Espírito Santo trouxe o meu coração para falar, para você parar de assassinar pessoas. Porque gossip é tentativa de assassinato. Quando você fala por trás de alguém, você já viu, foi preso por tentativa de homicídio culposo? É uma tentativa de homicídio culposo. Quando eu falo do Danton para a Carol, eu estou tentando, com intenção de matar o Danton. É um assassinato espiritual. Então, só para você entender bem o que é o gossip. Take that word out of your vocabulary. Não seja fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, ele é uma pessoa que está com intenção de matar. E aí Jesus está aqui diante desse templo, onde aqui eram oferecidos sacrifícios para outros deuses, pessoas falando a respeito quem era Deus, quem era Jesus, e eles oferecendo esse sacrifício para Pan, achando que Pan era o Deus Pan. Punk. E sempre existirá o espírito de engano no nosso meio. Sempre existirá aquele que impede as pessoas de enxergarem o que é certo. Sempre existirá o espírito de engano que impede as pessoas de enxergar o erro também. Porque tem muitos aqui que estavam ali oferecendo sacrifício achando que estava fazendo maravilha. Estavam oferecendo o melhor deles. E aí, essas pessoas ali que estavam com uma boa intenção estavam em um ambiente preparado para demônios. E Jesus não quer que eu e você viva em ambientes que estão sendo preparados para demônios e nós estamos ali falando aleluia, dando glória a Deus, mas com algo que não tem base bíblica. E aqui no versículo 13, a primeira pergunta que Jesus faz é: o que os outros dizem que eu sou? Existiam várias opiniões. Qual que era a primeira? É João Batista. Por que João Batista? Porque ele era aquele que veio preparar o caminho para o Messias. E eles olhavam para Jesus e falavam: parece que ele está preparando o caminho para o Messias, mas eu não acho que ele é o Messias. Outros falavam que ele era Elias. Por quê? Porque eles pensavam assim: a profecia de Malaquias 4:5 fala que o Elias ia retornar antes da volta do Cristo. E aí eles pensavam que era, então, Elias. E outros ainda pensavam que era Jeremias. Por quê? Porque Jesus chorava por causa do pecado do povo, Jesus sofria pela dureza do coração das pessoas, Jesus anunciava o juízo de Deus, então eles pensaram: é Jeremias. E outros ainda falavam: é um dos profetas, ou seja, eu não consigo definir quem Jesus é. E a pergunta que eu tenho para mim e para você é: será que nós estamos conseguindo definir quem Jesus é para nós? Ou Jesus é o que eu necessito? Será que hoje Jesus é aquele que eu vi na igreja? Amanhã, Jesus é aquele que vai me livrar daquele carro estranho que estiver atrás de mim? Na terça-feira, Jesus é aquele que vai me guardar quando eu estiver trabalhando naquela altura para mim não cair? Jesus não pode ser classificado com o que eu necessito. Ele precisa ser conhecido e nós vamos conhecer ele nessa noite, amém? Quem está pronto? Então não adianta eu e você tentarmos modernizar Jesus, porque Jesus ele não nasceu em 2026. Ele não veio em 2026 e ele continua sendo um Deus que eu e você precisamos buscar no secreto. Porque hoje modernizaram tanto Jesus que não precisa você orar mais, Carla. É só você ligar um podcast, alguém vai falar de Deus para você e assim é como as pessoas têm um relacionamento com Jesus. Você não precisa mais ir na igreja, por quê? Porque tem culto online.
E eu posso ser uma pessoa membro do online. Então, nós estamos modernizando tantas coisas, e algumas está ok, mas tem coisas que não são substituíveis. Jesus, ele continua sendo aquele que denunciou os templos e rituais que precisava de arrependimento. Jesus continua sendo aquele que os religiosos hipócritas, eles precisaram ser expostos, e Jesus expôs eles. Jesus, ele continua sendo aquele que purifica a casa dele quando tem bagunça. Continua sendo Jesus, mas a gente está modernizando Jesus, que acha que quando alguma coisa acontece que não está dentro do cronograma do culto, Jesus, então, não está ali. Jesus, ele virou mesas em lugares onde estavam vendendo e fazendo troca dentro do templo que era suposto orar. E aí você acha que todo mundo falou, aleluia, aí ó, esse é o verdadeiro Jesus. Não, eles ficaram assim, que é isso? Que homem é esse? Uns chamavam ele de liderado por Beelzebul. Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, pode ser, se eu e você não conhecer o Jesus verdadeiro, pode ser que você tenha uma wrong vision about who God is. Eu estou falando de vez em quando em inglês, porque tem um americano aqui, eu não quero deixar a pessoa, né? Quando acontece alguma coisa comigo e com você, eu e você, nós não podemos classificar Deus ou Jesus a partir daquilo. Porque senão nós vamos decepcionar na nossa fé, nós vamos naufragar na nossa fé, porque, Deus guardou fulano, mas não me guardou. Olha, se Deus estivesse mesmo comigo, eu não estaria enfrentando isso. Meu irmão, nós precisamos conhecer o Jesus verdadeiro, sabe por quê? Porque eu e você somos aquele que às vezes entramos nessa porta abençoada ali, às vezes com a carinha feia, porque a nossa semana não foi boa. E aí você vê na Bíblia um cara que chama Apóstolo Paulo dentro de uma prisão mais alegre do que quem está dentro da igreja. E aí, peraí, o que está acontecendo então? Está acontecendo uma distorção do que é bíblico e o que não é. Porque Jesus, ele nunca prometeu que tudo iria bem, ele prometeu que estaria comigo e com você até o fim dos tempos. Aleluia? Então não modernize Jesus. Fala para alguém aí do seu lado, fala, não modernize Jesus. Ele continua te corrigindo, ele continua me corrigindo, e a segunda pergunta que Jesus fez foi, e vocês? Agora o negócio ficou mais estreito. Porque enquanto estava falando, o que as pessoas estão falando, aí a gente pode falar, né? Eu acho, fulano falou isso, ciclano falou isso, e você? O que você diz que eu sou? E ali houve um silêncio naquela hora, porque ninguém queria errar. Às vezes a gente faz pergunta teológica, né? E a pessoa fica, às vezes sabe, né? Qual livro vem primeiro? Gênesis ou Apocalipse, a pessoa sabe a resposta, mas não quer errar. E aqui está esse exemplo. Jesus vira para eles e fala assim, vocês estão caminhando comigo já há um tempo. E para vocês? Será que para vocês é diferente? E aí imagina esse momento onde todos que seguiam Jesus ali estavam sendo discipulados por ele, mas não tinham certeza de quem ele era, porque só um responde. Era para ser algo conjunto. Não, Jesus, todo mundo aqui concordamos com isso. Só um respondeu. E aí precisava de alguém aqui corajoso, alguém que não tivesse medo de errar, alguém que queria tentar. Então, quem foi esse que respondeu? Nós lemos o texto lá. Pedro. Ele leu. Nós lemos aqui o que Pedro disse. Ele disse, olha, tu és o Cristo, no versículo 16, o Filho do Deus vivo. E essa pergunta aqui, ela é feita até os dias de hoje, porque quem você e eu pensamos que Jesus é? O que as pessoas dizem a respeito de Jesus não é a verdade de quem ele é. Sabe por quê? Porque conhecer Jesus é saber da essência de quem ele é e não terminar um curso teológico. A Bíblia, ela te explica a respeito de Jesus, a respeito das coisas de Deus, mas conhecer a Bíblia não é conhecer Jesus. Jesus não é conhecido por informação, ele é conhecido por revelação. Então eu estou aqui informando você quem é Jesus, mas só ele pode revelar no seu coração quem ele é. Você está vendo a diferença? É por isso que existe dentro da igreja muitos convencidos e não convertidos. Porque o convencido, ele sabe que se ele pular de um prédio, ele morre, por isso ele não pula.
Então ele é convencido. O convertido não. O convertido, ele teve uma revelação de quem Deus é. E Pedro recebe essa revelação aqui, e Jesus fala para ele no versículo 17, bem-aventurado você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne e sangue, ou seja, não foi a faculdade teológica, não foi o GPS, não foi o culto que você foi o Pai. Olha, o Pai que está nos céus é que revelou a você. Meus amigos, não podemos modernizar Jesus. Ele continua sendo encontrado em uma busca espiritual e não em um ritual carnal. Não queremos fazer reuniões sem Jesus, porque podemos marcar um culto e ele não está lá. Nós podemos ir em um lugar pensando que ele está e ele não está lá. Por quê? Porque aqui Jesus ele fala, olha, o que foi revelado para você foi o próprio Deus que revelou. E é isso que nós precisamos buscar dentro da igreja. Não é a música que nós conhecemos, não é a pregação que vai mexer com o meu emocional e vai me fazer chorar, ou vai, nossa, aquela foi tão boa a pregação que a minha semana vai ser ótima. Sabe o que vai ser ótimo? Quando eu e você conhecemos Jesus de verdade. Porque aí no domingo você está adorando, na segunda você está adorando, na terça também, na quarta você apaixonou com Jesus. Na quinta você não quer andar sem Ele mais. Na sexta você acaba de ter a confirmação de que foi a melhor decisão que você teve. No sábado você fala, estou com saudade do domingo. Aleluia, a gente precisa disso. Mas eles disseram aqui, olha, Pedro disse, Jesus, tu és o Filho de Deus. O que Pedro estava falando aqui, o próprio Espírito Santo revelou e Jesus teve discernimento. O que acontece, no capítulo 19, Jesus ele depara com a outra situação, onde pessoas carnais traz para ele um assunto. No capítulo 19, alguém chega para ele falando assim, Jesus, olha, foi pego uma mulher em adultério. A lei de Moisés fala para informação. A lei de Moisés fala para a gente que essa mulher precisa ser apedrejada. O que o Senhor diz? Queriam colocar Jesus à prova. E aí no versículo 8 do capítulo 19 de Mateus, Jesus responde, olha, Moisés ele permitiu vocês se divorciarem das suas mulheres por causa de quê? Da dureza do coração de vocês. Mas se você tem a Bíblia, marca essa parte. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, o que Deus está falando eu permiti, foi por causa da dureza do coração de vocês e não porque a Bíblia mudou. Jesus declarou assim, olha, não foi assim desde o início, ou seja, ao invés de modernizar o Evangelho, o que eu preciso é descongelar o meu coração. Porque às vezes eu estou indo querer colocar Jesus na parede para falar assim, Jesus, mas o senhor não falou que a mulher, ela tem que ser submissa ao marido? Por que minha mulher não está sendo submissa a mim? Então, Jesus, eu sou seu servo, eu estou te servindo, eu vou na tua casa e a minha mulher não é submissa a mim. Mas o que a Bíblia diz a respeito do marido? Marido, ame as suas esposas e dê a vida por ela. Você deu a vida por ela? Ainda não, então... E a gente está modernizando as coisas para tentar culpar alguém, culpar o Evangelho e sair dodói, porque aquilo feriu demais a minha vida. Aquela mensagem foi dura demais. Nós precisamos de mensagens duras. A mensagem que ela não é dura, a mensagem que ela só é assim, receba a sua bênção, segura o milagre aí, essa mensagem aí não te faz crescer. Ela massageia o seu ego, porque quantos aqui podem testemunhar que no seu momento mais difícil foi onde você cresceu? Aquele momento em que as coisas estavam difíceis, você teve que arregaçar a manga, trabalhar onde você não queria, fazer o que você não queria, andar a pé, pegar 2 ônibus, fazer... É ali que você cresceu. Então, o crente precisa de situação impossível. Você não é o 007, mas você é servo de Cristo e você precisa viver impossíveis. Nós não podemos viver somente o possível. E o terceiro ponto que eu quero abordar com você é o que Jesus declara quando Pedro fala com ele, olha, você é o Filho de Deus. Essa pergunta que ecoa até hoje, naquela época ali foi respondida
pelo próprio Espírito Santo dentro do coração de um homem falho. Então não é para o pastor, não é para o líder, não é aquele profeta que você vai procurar. Jesus, ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você, porque o encontro com Jesus é uma revelação espiritual que precisa mudar a sua estrutura. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Sabe o que eu e você estamos precisando? Não é de mais uma conferência, não é de mais um culto. Eu e você estamos precisando de uma revelação espiritual que abala nossas estruturas. Uma revelação espiritual que você vai olhar e falar assim, se eu não servir, eu não sirvo para mais nada. Eu já contei meu testemunho para vocês aqui, que chegou o ponto do fim da minha vida, onde eu pensei, se Deus permitiu eu viver, eu preciso fazer alguma coisa para a glória dEle. E o problema nosso é que a gente ainda não chegou no fim da linha. Minha oração é que você não precise chegar, para você entregar o seu coração direto para o Senhor. E você então falar com Ele, Jesus, eu preciso dessa revelação de quem o Senhor é, porque as informações ao meu redor estão falando várias coisas. Está falando que o Senhor está aqui, que o Senhor está lá, que o Senhor não está lá, que o Senhor faz isso, que o Senhor não faz isso. Onde é que eu vou ter essa revelação? Olha o versículo 18 e 19, capítulo 16. Jesus, ele fala com Pedro, olha, Pedro, eu digo a você, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, ele não está falando só para Pedro aqui, ele está falando para uma igreja. A igreja que ela recebe revelação dos céus, o que ela ligar nos céus é ligado na terra, e o que ela desligar na terra é desligado nos céus. Então a igreja, ela só permanece de pé quando ela tem a chave dos céus. Você tem a chave dos céus. Você tem a chave dos céus. Então não deixe o inimigo brincar com a sua mente. Não deixe o inimigo tentar te acusar daquilo que o Senhor já te livrou. Não deixe o inimigo olhar aquele desviozinho que você deu e falar assim, está vendo que você continua aquela pessoa que você era lá atrás, por causa dos seus pensamentos? Ei, a palavra de Deus em Gálatas nos fala que o último dom a ser mencionado ali do Espírito é domínio próprio. E você não precisa acreditar em todo pensamento que vem na sua cabeça. Porque nem todos são verdade. Na verdade, 90% é mentira. Porque o seu corpo, a sua mente, ela está programada para te dar respostas. E se você não encontra uma resposta em outro lugar, sabe onde você vai encontrar? Dentro de você mesmo. Para você ficar tranquilo. Ah, fulano olhou daquele jeito para você, é porque ele não gosta de você. Ah, verdade, eu acho que não gosta. Quer saber? Não vou nem olhar na cara mais. É, verdade. Aí você começa a criar dentro da sua cabeça. Mas não, às vezes aquilo não é verdade. Às vezes a pessoa não olhou para você porque tinha uma pedra na frente dela, ela foi olhar para a pedra para ela não tropeçar, e ela passou perto de você com a cabeça baixa, e você inventou esse monte de coisa. Porque a mente é criativa. O que nós precisamos é de revelação espiritual. Porque se você tem a revelação espiritual em você, não precisa de você ficar sabendo quem é que está falando de você. Jesus perguntou aqui, o que estão falando de mim aí? Não era para ele, Jesus, tem gente falando mal do Senhor aí. Não, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se vocês me conhecem de verdade. Porque quem te conhece de verdade, Will, essa pessoa, ela não vai acreditar em outras coisas. Ela não vai acreditar em outras pessoas. Então ele estava assim, se vocês não me conhecerem de verdade, quando eu sair desse mundo, acabou. Vocês vão acreditar em qualquer Jesus que vinha aí. Até no Jesus, vocês vão acreditar. E Jesus estava querendo que eles entendessem que quando você se dedica a conhecer a verdade, não precisa de você avaliar a mentira. Os que têm discernimento aí, você já chegou perto de alguém e ficou assim, senti um negócio aqui. Essa pessoa é meio escura. Essa pessoa, sei lá, quando ela chega assim, o ambiente parece que pesa. Tem pessoa que você chega assim, meu Deus, dá vontade de você tomar uma lata de Red Bull para ver se a energia volta. Porque
Tem pessoa que carrega o ambiente. E é notável, por quê? Porque você é um ser humano que é corpo, alma e espírito. E o seu espírito, se você é crente, seu espírito tem o espírito de Deus nele, mas a sua alma, ela precisa ser liberta. Quem foi liberto foi o seu espírito, com o sangue de Jesus. Mas a sua alma é o que você pensa, o que você acredita, onde você anda. E aí tem pessoa que carrega tanta coisa na alma que onde chega, a nuvem preta chega junto. Mas aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Chega uma pessoa que traz leveza no ambiente. Seja essa pessoa, de você chegar assim, e tem pessoa que é tão alegre que quando você chega perto dela, você começa a dar risada. Mas de que você está rindo? Não sei. Essa pessoa é tão feliz que ela traz uma alegria para mim. Seja uma pessoa que conhece Jesus, uma pessoa que conhece a verdade, anda na verdade, porque aí onde você pisar, as pessoas falam assim, uai, mas não falaram que essa pessoa era mal-humorada, que... Não estou vendo nada disso não. Quando eles te conhecerem de verdade, eles vão saber que você não era aquele monstro que eles criaram. Então só seja a pessoa que Jesus chamou você para ser. Identidade em Cristo. Ah, estão falando isso de mim, estão falando isso de... Eu sei quem eu sou em Cristo e não dependo da opinião de ninguém. Aleluia? Dê um amém aí. Dá uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Você não depende da opinião de ninguém. O que as pessoas pensam de você é um problema delas. Alguém sabe, aleluia. Deixa ela com esse problema para lá. Você sabe quem você é em Cristo. Você está caminhando para as mansões celestiais. Você teve a revelação de quem Ele é. E você não precisa ficar acreditando no que as pessoas querem que você acredita. Amém? Glórias. Nossa, foi liberto alguém aí em nome de Jesus. Porque às vezes a gente tem essa questão de que, não, eu sou crente, nada pega em mim, não. É porque eu fui liberto pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus está em mim, maldição nenhuma pega. Maldição pega na sua alma. Ó, o que você escuta, o que você vê, onde você vai. Tem pessoas que... eu trabalhei muito com um obreiro uma vez, chegou na igreja, e ele, dentro da igreja, ele tentava fazer um vocabulário diferente. E sabe quando a pessoa não tem aquele vocabulário? Igual eu tentar falar mais formal para você, que falava, queridos, amados, vós... entendeu? Não é eu. E ele tentava colocar tudo isso. Eu falei, cara, esse cara saiu lá de Minas Gerais, mesmo lugar que eu, e está tentando falar esse negócio aí, não condiz. Aí eu vendo aquilo e tal. Aí um dia nós fomos jogar bola junto. Fomos jogar bola e chegou lá, e começou a sair uns palavrão na boca do rapaz. Aí eu falei, rapaz, não é esse homem que falava vós lá dentro da igreja? Vós outros? E aí, depois do jogo, ele estava de carona comigo, a gente indo. Aí ele falou assim, perdoa aí as palavras lá que eu estou em processo ainda. Eu falei assim, deixa eu te dar uma dica. Seja você, porque você está tentando imitar alguém. Aí sabe o que acontece? Sabe por que você xingou aqui no campo? É porque você viu alguém xingar. Sabe por que você fala daquele jeito dentro da igreja? Porque você vê alguém falar. Então você precisa ser você. Acabou, esse homem foi liberto. Ele chegou no outro dia e falou, paz, Senhor, irmãos, aleluia. Então os seis vão abrir a Bíblia e falar, é isso aí, ó, é bríblia, isso é você. Vamos orarmos, abre a Bíblia. Seja você, sabe? É lógico que eu não estou falando aqui para você não buscar um entendimento, não buscar, né, a sabedoria para falar bem, mas enquanto você estiver imitando alguém, você nunca vai descobrir quem você é. Quando eu iniciei a questão de estudar para pregação e tal, e aí o meu pastor falou, olha, você pode... inspirar em outros pregadores, mas não tente imitar ninguém, porque senão você vai cair do cavalo. E é dito e feito. Eu e você não podemos, por muito tempo, ser uma pessoa que nós não somos. Você quer descobrir quem uma pessoa é? Observa por um tempo. Porque 3 meses alguém consegue ser outra pessoa. 5 meses consegue ser. 1 ano e meio, sim. 2 anos, não. Observa. Presta atenção na pregação agora, né? Não vai viajar lá para aquela outra pessoa. Mas depois, chegando na sua casa, você fica pensando, peraí, 2 anos, avalia 2 anos da vida da pessoa, você vai ver a mudança dela. E ela vai revelar com você, em 2 anos de relacionamento, essa pessoa revela para você quem ela realmente é.
Porque ninguém consegue esconder por muito tempo. Então é melhor você ser verdadeiro logo de cara, para ninguém assustar com você depois. Gente, que monstro é esse? Não era isso, não. Tem gente que faz isso no casamento, mas não é aqui. Amém? Quando está namorando, leva flores, casou, virou demônio. Mas isso acontece lá pro lado da China, né? Então eu e você, nós precisamos conhecer quem Jesus é, pela essência e não pelo que nós desejamos que ele seja. Jesus, ele precisa ser encontrado na comunhão, na caminhada, na conversa diária. Então não dá para modernizar um Jesus ao ponto de pensar que ele tem que usar alguém para falar comigo. Não dá para modernizar Jesus ao ponto de falar que Jesus, não, ele vai abrir essa porta. Aí não abre. E aí, não era Jesus então, não? Que Jesus é esse que você está acreditando? Não, Deus falou, Deus é fiel, ele falou que ele vai fazer, aí não faz. Ih, cadê esse Deus então? Por quê? Porque é revelação. Eu e você precisamos estar no secreto. Revelação, ela vem no secreto. Você acha que para mim falar esses 40 minutos que eu estou falando com você aqui, quantas horas eu fiquei em silêncio? No mínimo, 8 horas para preparar uma mensagem como essa. E não é porque, nossa, é difícil assim preparar uma mensagem de 8 horas. Não, eu preparo em 40 minutos se eu sentar ali. Mas é difícil você ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes. Porque quando você senta, o celular toca, o menino chora, o bombeiro passa com a sirene, aí vem aquela reportagem. Tudo acontece no momento que você pega a Bíblia. Amém? No momento que você pega a Bíblia, tudo acontece. E aí, eu luto por no mínimo 8 horas por semana para vir aqui tentar mostrar para você um Jesus verdadeiro e não o que as pessoas querem que eu pregue. Porque pregar o que as pessoas querem que pregue, não precisa de eu ir para o secreto. Eu só preciso ir para a internet. Um pastor fez uma pesquisa no ChatGPT, não sei se você viu essa pesquisa, e ele perguntou para o ChatGPT, eu quero montar uma igreja. O que eu posso fazer para que essa igreja ela fique lotada de pessoas em pouco tempo, que essa igreja vire uma mega church? O que eu posso fazer? Aí sabe o que o ChatGPT falou para ele? Você precisa olhar o que está sendo tocado, manda o seu louvor tocar as mesmas músicas. Você precisa ter as luzes de um jeito que cria aquele ambiente que as pessoas vão estar, e você precisa pregar sermão positivo. Aí, a positividade do sermão que eu e você temos que pregar tá ruim, vai ficar pior, mas quer saber? No final você é vencedor. Essa é a verdadeira positividade. Não é falar, não, tá ruim para você, Jesus vai tirar dessa. Jesus está vindo com milagre. Não, não é palavra vazia. É lógico, se for uma palavra profética, diga. Mas se não for palavra profética, não tente inflar o ego de alguém, porque essa pessoa ela vai flutuar e quando estourar, a queda vai ser grande. Não dá para eu e você modernizar esse Jesus bíblico. E eu posso corrigir mais uma perspectiva errada sobre Jesus? Só a última. A última? Uma perspectiva errada sobre quem é Jesus. Jesus, guarde isso no seu coração. Jesus, talvez você fale lá no seu GPS mais sobre isso. Ele não cuida de feridas. Jesus, ele cura feridas. Ok? Jesus, ele não cuida. Porque tem muita gente cuidando de ferida há muito tempo. E Jesus me trouxe aqui nessa noite para libertar você desse cuidado. Para de cuidar da sua ferida. Jesus, ele veio para curar as nossas feridas. E a gente está assim, não, eu vou lá porque Jesus, ele vai cuidar das minhas feridas. Eu estou mal hoje, então eu preciso de ir nesse culto de oração. Eu estou mal, eu preciso de uma oração. Você está cuidando da ferida? A palavra de Deus diz em Isaías 53 que Jesus, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi esmagado pela nossa iniquidade, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sob as suas feridas, o quê? Nós somos... eu pensei que era cuidados. As feridas de Jesus trouxe cura para mim e para você. Agora, por que, pastor? Me responda isso então. Deus está falando a pergunta que está no seu coração aí. Por que ainda eu não fui curado? Porque você está com muito cuidado.
Me explica mais, pastor. Ok, você está cheio de pergunta. Sabe como que eu e você cuidamos de feridas? É porque às vezes ela virou o nosso bichinho de estimação. Eu não vou sair da depressão. Por quê? Porque se eu sair da depressão, as pessoas vão parar de me ajudar, vão parar de me abraçar, vão parar de me ligar. E é gostoso quando alguém me liga. Então, eu falo que eu melhorei. Estou bem hoje. Não, Jesus está fazendo, bobo, nossa. Mas aí quando chega e você pergunta, e aí, como está a sua depressão? É assim, a gente está sobrevivendo, né? Declara aquilo que você não vê. Fé é uma declaração daquilo que você não está vendo. Olha aqui, eu estou até de um jeitinho aqui que, se eu fosse falar meu sentimento para você, eu ia estar aqui chorando. Mas eu creio no meu milagre, eu já recebi meu milagre. Eu não tenho isso mais. Começa a fazer declarações positivas. Palavras são sementes. Começa a declarar isso. Eu já saí disso, eu não tenho isso mais. O Senhor, Ele já me livrou disso e acabou. Aí eu sou curado, porque a cruz ela não é moderna. A cruz ela traz vida eterna. E nós estamos modernizando tanto a cruz, que hoje um objeto, que é a cruz, que antes era vergonha, hoje a gente pendura no pescoço e anda com ela. Mas sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele foi vitorioso no que era vergonhoso. Aquilo que era vergonha para muitos, hoje é símbolo de vitória. E não é sobre a cruz, é sobre o seu testemunho. Você já fez coisa vergonhosa na vida? Não precisa responder, que eu já fiz, talvez você já fez também. Às vezes tem algum santo aqui que não fez. Sabe aquela coisa vergonhosa que você fez? Sabe tudo, pensa no mais podre que você foi. Talvez você nunca foi podre, né? Eu já fui podre. Pensa lá. Virou testemunho. Agora é para glorificar a Deus. Dançou na boquinha da garrafa, agora vai levantar a mão e adorar a Jesus. Eu e você não somos aquilo que nós já passamos. O nosso testemunho, ele vem quando nós recebemos essa revelação de quem Deus é. E eu quero finalizar com você, o louvor pode subir aqui. O último texto que eu quero ler para você está no versículo 20. Porque aqui Jesus fala algo inesperado. Sabe o que ele fala? Ele diz assim, olha o que Jesus diz, preste atenção nisso, versículo 20. Então, ele advertiu os discípulos que não contassem para ninguém que ele era o Cristo. Como assim, Jesus? A gente acabou de descobrir quem o Senhor é e o Senhor não quer que a gente conte para outros quem o Senhor é. Sabe por que ele fez esse pedido? Por causa da mensagem que a gente está pregando, que Jesus, ele não é informado, ele é revelado. Não adianta você já viu aquela pessoa que você convida? Você fala, vamos lá, é benção. Vamos lá, porque Deus vai falar com você. E a pessoa olha e fala assim, Jesus, igreja? Não. Por quê? Porque informação não é o suficiente. Aí Jesus está assim, conta para ninguém não, quem eu sou. Mas por quê? Porque é uma revelação, não é uma informação. Então, o que eu quero que eu e você saímos daqui hoje, antes de nós ceiarmos, entendendo, é que hoje o convite é para que eu e você paremos de acessar muita informação e vamos para a revelação. Sabe o que nessas horinhas que eu estava em silêncio, Deus falou comigo? Que nós somos muito informados sobre Jesus. Quantos aqui escutam durante a semana um sermão no YouTube ou no Spotify? Você coloca lá uma pregação de alguém. Aí, tem alguns. Quantos aqui escutam louvores quando você está no seu carro? Amém. Quantos escutam funk? Não levanta sua mão. Agora, quantos aqui tiram no mínimo 5 minutos, 10 minutos de oração por dia? Não precisa, amém, tudo bem. Mas não vamos envergonhar quem não ora. Amém. Mas, eu e você precisamos mais do secreto do que daquilo que já está preparado.
É bom, é gostoso você ler um livro, você ouvir um podcast, você escutar louvores, mas o louvor, ele só acalmava o espírito imundo que estava sobre Saul, mas não expulsava. Saul ficava endemoniado de novo. Aí Davi tocava de novo, a harpinha. Aí Saul, tô bem, aleluia. Aí depois ficava endemoniado de novo. Por quê? Porque louvor não liberta. Se alguém já falou isso com você, está aqui eu desmistificando isso para você. Louvor não liberta ninguém. Louvor acalma espírito maligno. Louvor, ele não consegue ficar ali, nem se manifestar e nem deixar você angry, porque o Espírito Santo vai vir sobre você naquela hora. Mas se não for liberto, ele volta depois. O que liberta então, pastor? A revelação de quem Cristo é. Quando eu e você entregamos o nosso coração. Se você puder ficar de pé agora, eu queria te dar essa oportunidade, antes de nós ceiarmos, de você receber essa revelação de quem Jesus é. Porque talvez você foi informado até agora de quem Jesus é. Porque tudo que eu fiz até agora foi informar para você quem Ele é. Agora é o momento de você receber Ele no seu lugar ou aqui nesse altar. Porque muitas das vezes esse ato de fé, de sair do lugar e vir no altar, é um ato profético. De você pegando o seu corpo e fazendo assim, eu vou levar tudo o que eu tenho lá no altar. E eu quero ter essa revelação de quem Cristo é, para me parar de ser enganado por pessoas que mostram um falso Jesus para mim. Enquanto o louvor prepara essa canção, eu quero orar com você aí no seu lugar mesmo. Feche seus olhos. Esqueça agora de tudo lá fora. Tente esquecer um pouquinho das coisas que estão ao seu redor. Se você não teve esse momento no secreto essa semana, eu vou te ajudar a ter ele agora. Ele vai ser tão gostoso que você vai ter ele amanhã, depois da manhã. Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença aqui. Alguns falaram com a gente, Espírito Santo, que o Senhor só age quando tem muito barulho. Alguns falaram com a gente, Espírito Santo, que se não houver glória a Deus, se não houver alguém falando em línguas dentro da igreja, essa igreja é fria. Alguns falaram para nós, Espírito Santo, que se o pastor ele não dá um grito, é porque ele não tem Deus nele. Alguns falaram para nós, Espírito Santo, que a cor da parede, ela significa alguma coisa para o Senhor. Já falaram muita coisa para a gente, Espírito Santo. E nessa noite, Pai, eu como pastor não estou aqui para tentar convencer alguém de quem eles devem acreditar que o Senhor é. Eu te peço que o Senhor revele aos nossos corações quem o Senhor verdadeiramente é. Porque o que aconteceu com Pedro após essa revelação foi ele se tornar o pioneiro da igreja na face da terra. Foi aquele que bravorosamente ficou de pé no dia de Pentecostes e falou: homens e mulheres, escutem o que eu tenho para dizer. E ele pregou tudo aquilo que ele tinha aprendido. Pai, tem saído no mundo hoje muitas pessoas que estão pregando aquilo que não foi revelado para eles, mas é o que aprenderam. E a tua palavra nos diz que precisa ter uma revelação de quem o Senhor é, antes mesmo de expormos o nosso conhecimento. Não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer quem o Senhor é através das Escrituras. É preciso essa revelação do alto. Por isso eu te peço agora, toca cada coração, toca cada mente agora. Sinta o toque dele agora. Porque com ele, aleluia, com Elias na caverna, não poderia ter muito barulho, porque senão não arrancava ele de lá. Veio o vento, veio o fogo, veio o terremoto, as pedras se roendo uma na outra. Nada disso Deus pôde se manifestar, porque o estágio de alma que Elias estava precisava de um silêncio absoluto.
E o Senhor está chamando você para sair da caverna hoje. Aleluia. Tudo o que aconteceu aqui foi para você sair da caverna. Só que você estava... Deus está aqui. Você estava frequentando lugares muito barulhentos. E não dava para você discernir, porque tinha tanto Deus, tanto Jesus para lá, para cá, que você não sabia o que Ele estava falando com você. E hoje Ele parou tudo para falar: saia da caverna. O que é sair da caverna? Essa pessoa já entendeu, ela vai correr para esse altar aqui. Mas o que é sair da caverna? É voltar para onde Deus não mandou você sair. Foi Deus que mandou Elias ir para a caverna e esquecer da missão que ele tinha? Não. Então Deus falou: você volta para onde eu te chamei e dali as coisas vão fluir. Você vai consagrar outro profeta e depois disso seu ministério está consolidado. Então, enquanto o louvor adorar o Senhor, eu quero que, se for você, o Elias, que precisa vir aqui à frente hoje, se for você que precisa receber a revelação de quem Jesus é de verdade, saia sozinho, saia com a sua família, saia com o seu amigo, mas corra nesse altar aqui, tire o seu momentinho com Jesus, ore com Ele, cante ao Senhor.